Chegou a hora dos espelhos e hoje vamos trabalhar o nosso fantástico capítulo 6, espelhos planos e espelhos esféricos, tá? Então, inicialmente, vamos começar com questões relativas a espelhos planos. Vamos lá? A nossa primeira questão diz o seguinte: observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocado, Syned, um curioso aluno, verifica que para determinado ângulo formam-se 5 imagens. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Pode-se concluir que, letra A, o ângulo era inicialmente 60 graus e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. O ângulo era inicialmente 30 e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. O ângulo era inicialmente de 60 graus e o ângulo entre os espelhos estava diminuindo. O ângulo era inicialmente de 72 graus e o ângulo entre os espelhos estava diminuindo. E o ângulo era inicialmente de 72 graus e o ângulo entre os espelhos estava aumentando. Minha gente, como é que nós fazemos questões envolvendo o número de imagens formadas por dois espelhos planos? Vamos lá comigo? O número n de imagens formadas para um ângulo alfa entre dois espelhos planos é dado por essa formulazinha, muito simples, né? N é o número de imagens e alfa é o ângulo entre os espelhos. Concorda comigo? Sala de aula a gente já viu, inclusive, de onde é que veio essa fórmula, não é verdade? Então, o número de imagens é 5. A questão diz que, inicialmente, tinham 5 imagens. Teremos um ângulo alfa. Então, agora, como é que a gente faz? Vamos substituir o nosso N por 5 para encontrarmos quem? Alfa. Tá vendo o menos 1 lá? Como é que ele vem para cá? Mais 1. Então, ficamos 5 mais 1 é igual a 360 sobre alfa. E agora, 5 mais 1, 6. E aí, vamos fazer o produto dos meios pelos extremos? Subtende-se que aqui tem 1. Então fica 6 vezes alfa igual a 360 vezes 1. Então é logicamente que o ângulo entre os espelhos para formar 5 imagens é quanto? 60 graus, ok? Perfeito? Muito bem. E aí tem um detalhe importante, ainda tem mais algo no enunciado. O enunciado quer saber o seguinte, o enunciado diz o quê? De acordo com o enunciado, se observa que o número de imagens diminuiu ao variar o ângulo alfa. Então a questão diz isso, ele observa que o Syned observou que o número de imagens estava diminuindo ao variar o ângulo. Então, nós sabemos, pela expressão matemática, número de imagens e ângulo tem uma relação de forma inversa, porque eu estou dividindo por algo maior aqui, Se algo aumenta, esse aqui tem que diminuir. Então, em outras palavras, para que o número de imagens diminua, é necessário que o ângulo aumente. Então, qual vai ser a letra correta? O ângulo era inicialmente 60 graus, que calculamos no slide anterior, e o ângulo entre os espelhos, para que permita o número de imagens diminuir, tem que estar aumentando. Então, o que é que eu faço aqui para você? Eu mostro a situação impressionante, tá? Você tem dois espelhos planos e tem o nosso objeto. Olha aí. Esse objeto é representado por uma vela. Quando você tem um ângulo aqui, de 60 graus entre os dois espelhos, consegue observar que tem dois espelhos? Vou marcar para você, um espelho, outro espelho. Então, se eu coloco o objeto formando 60 graus, eu quero que você me diga aí quantas imagens você vai ter aí. Bom, nesse caso você está vendo que tem 6 imagens, mas nós tínhamos 5 imagens, não é verdade? Então, se você jogar 60 graus aqui, então você teria o quê? 5 imagens. Nesse caso aqui está tendo 6 imagens, o ângulo não seria exatamente 60 graus. Mas serve para você entender, tá? Então, para achar o número de imagens, é só pegar 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos e o resultado subtrair de 1. Perfeito? Vamos então à nossa segunda questão. E a nossa segunda questão, rapaz, esse cara está estressado, viu? Ele está com raiva, olha só. Desejando quebrar aquele malfadado espelho, sempre distorcendo a imagem de seu rosto. Porque o cara é feio mesmo, está dizendo que está distorcendo a imagem do rosto. O homem impulsiona uma marreta em sua direção. Olha, gente, nada de violência, paz e amor, por favor, tá? Mas esse cara está muito chateado, está muito estressado. Determine a velocidade de aproximação entre o objeto, que é a marreta, e a sua imagem, sabendo que a velocidade da marreta, relativamente ao espelho plano, é 3 metros por segundo. E a nossa letra B, quando, diante do espelho plano disposto verticalmente, observando nossa imagem, nos afastamos do mesmo, o que devemos esperar quanto ao tamanho da imagem vista? Justifique sua resposta por meio de um esquema que apresenta um objeto próximo e afastado do espelho.
e suas respectivas imagens, o espelho plano, o chão e os raios de luz que permitem traçar a imagem do objeto colocado diante do espelho. Vamos por partes, né? A nossa letra A, muito simples. Ele quer determine a velocidade de aproximação entre o objeto e sua imagem, sabendo que a velocidade da marreta relativamente ao espelho é 3 metros por segundo. Olha aqui para mim, preste bastante atenção. Quando o objeto se aproxima do espelho e sua velocidade é 3 metros por segundo, a sua imagem vai fazer a mesma coisa, gente. 3 metros por segundo também. Por quê? Porque o espelho plano, ele fornece uma imagem do mesmo tamanho, virtual e direita. As características da imagem são as mesmas do objeto. Então, se eu me aproximo a 3 metros por segundo, a minha imagem veio com 3 metros por segundo. Agora, cuidado, não foi isso que a questão perguntou. Olhe só o que é que está dito. Ele quer a velocidade de aproximação entre quem? O objeto e sua imagem. Então, ele quer o objeto em relação à imagem. Se fosse a imagem em relação ao espelho, imagem em relação ao espelho, nós teríamos 3 metros por segundo. Então, de novo, o objeto se aproxima com 3 metros por segundo do espelho. A imagem, como faz exatamente a mesma coisa, se aproxima também com 3 metros por segundo. Porém, a questão pede entre o objeto e a imagem. E aí, gente, as velocidades têm sentidos contrários. Você já aprendeu no primeiro ano. É a velocidade relativa. Você vai fazer 3 mais 3. Porque olha como é simples. Se o objeto anda 3 e a sua imagem de lá para cá anda 3, então um relativo ao outro, você vai somar, tá? Então, de novo, se fosse imagem em relação ao espelho, era o mesmo valor 3. Mas como é a imagem em relação ao objeto, você tem que dobrar a velocidade. 3 mais 3 aí dá quanto? 6. Perfeito? E a nossa letra B diz o quê? Bom, em resumo, a letra B, que o enunciado é longo, quer saber o seguinte. Se você se afastar ou se aproximar do espelho, o que é que vai acontecer com a sua imagem? Vamos fazer um desenho? Vamos lá. Tá aí o desenho. Galera, é incrível. A imagem permanece com o mesmo tamanho, permanecendo ainda virtual e direita. Não esqueça, o espelho plano sempre fornece uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Então não se preocupe, se aproximou ou se afastou, acredite, o tamanho da imagem é rigorosamente o mesmo. Não, professor, mas eu vejo diferença. Pois é, a diferença que você vê é uma coisa chamada ângulo visual, mas acredita, do ponto de vista físico, o espelho sempre fornece virtual, direita e do mesmo tamanho. Qualquer modificação que você perceba é uma impressão, é uma ilusão de ótica provocada pelo ângulo visual. Então não esqueça, espelho plano, imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Perfeito? Vamos à nossa terceira questão. A figura abaixo mostra o espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Aí está o nosso espelho retrovisor, os olhos do motorista. Vamos lá. Então vamos prestar bastante atenção a alguns detalhes aqui. Galera, o espelho está aqui, ó. É um espelho retrovisor e o detalhe, tá? Plano, ó. Mas, professor, eu já vi dizer que era convexo. Você tem razão, só que convexo é o direito. Você sabia disso? Pois é, gente. Os espelhos retrovisores de carro, os do lado esquerdo, ou seja, do lado do motorista, são planos, fornecendo imagens do quê? Virtual, direita e do mesmo tamanho. Agora, do lado direito, quando o motorista olha lá para o lado direito, esse sim é convexo, que será discutido mais à frente. Então, esse é o nosso espelho. Então, a pergunta é simples. Se o motorista olhar para o espelho, olhando para o espelho, que pontos daqui serão vistos por ele? Excelente questão, né? Então, olhando para o espelho, que pontos ele vai ver aqui? Então, vamos ver como é que fica? Um desenho simples demais, uma questão realmente simples. Galera, toda vez que aparecer uma questão perguntando sobre visão do espelho plano, olhe como é que você vai fazer. Vamos ver se a gente consegue marcar aqui. Ó, você completa o espelho plano, ó, comigo, completando. Então, de novo, ó,
O espelho plano está aqui, certo? Agora preste atenção, ó. A mesma distância ao espelho, ó. Vou marcar aqui a distância, ó. Vou chamar de X, tá? A mesma distância ao espelho. Aí você marca outro ponto, a mesma distância do outro lado. Então preste atenção. De novo. Você completa o espelho plano. A distância dos olhos do observador até esse prolongamento que você completou tem que ser a mesma daqui. Ok? Até aí tudo bem? Aí o que é que você faz na sequência? A partir deste ponto, você vai lançar 2 raios de luz. O primeiro passando por aqui e o outro pela extremidade do espelho. O espelho, gente, só lembrando, ó, só é esse tamanho aqui. Então, ó, já está aí o pontilhado no desenho, ó, saindo da imagem dos olhos do motorista, ó, marca a mesma distância para cima. Uma vem por aqui, ó, e a outra vem por onde? Por aqui, ó. O que ficou entre esses 2 raios de luz caracteriza o que nós chamamos campo visual. Então, respondendo agora, quando o motorista olha para o espelho, o que é que você faz? Marca a mesma distância lá para cima, faz o pontilhadozinho, joga um raio de luz por cima, um raio de luz por baixo. O que ficou no meio é o campo visual. Então eu quero que você me diga aí quais são os pontos vistos. 1, 2, 5 e 9. Portanto, letra o quê? C. Evidentemente, você deve estar suspeitando que eu fiz isso. Eu estou usando a lei da reflexão. Olha o que é que acontece. Na realidade, gente, é isso que está acontecendo, ó. Traça-se uma normal aqui e esse ângulo é igual a esse. Então, isso é um jeito mais fácil, mais rápido de você achar o campo visual. Sempre fazendo com que esse ângulo aqui seja igual a esse, ó, formei o primeiro raio. E onde é que vai estar o outro raio, ó? Quando eu lanço para cá, gente, ó. Eu lanço para cá, jogo a normal e ela vem para cá, ó, do mesmo jeito. Então, gente, esse é um jeito prático de você achar o campo visual de um espelho plano, questão lindíssima, pontos vistos, então, 1, 2, 5 e 9. Perfeito? Pronto. Sobre espelhos planos, essas 3 questões complementam e basicamente tudo que você precisa saber. E uma última coisa que a gente poderia comentar ainda do espelho plano é o seguinte, se você colocar uma letra de frente a um espelho plano, qual é a letra que você vai ver? Eu vou colocar aqui um espelho plano. Por exemplo, a letra N. Então, como é que essa letra é vista? Hein, gente? Vamos lá, ó. Ela é vista dessa forma. Então, observem que houve uma forma oposta. Quando uma imagem é conjugada por um espelho plano, você já sabe, ela fica virtual, direito e do mesmo tamanho. Só que ela fica com uma forma oposta. A gente dá o nome de enantiomorfa, tá? Então, ela não é rigorosamente igual. Ela tem o mesmo tamanho, mas tem uma forma oposta. Então, ó, essa forma oposta ocorre pela inversão. Ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de 1 e de 2, e aí esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, como o ponto 1 está mais perto do espelho, a imagem do ponto 1 está mais perto. O 2 está mais longe, a imagem está mais longe. Então, agora talvez você consiga perceber porque é que os nomes ambulância, polícia, bombeiro são escritos de forma enantiomorfa. Para quando o motorista olhar pelo espelho plano, a letra fique normal. Perfeito? Então vamos lá comigo agora, entrando no fantástico mundo dos espelhos esféricos. Olha, essa questão é uma questão da FUVEST, uma questão muito bonita, uma questão que particularmente eu gosto muito. Essa questão ainda não apareceu no nosso Enem e quem sabe a gente recebe esse presente este ano, não é verdade? Então vamos lá comigo. Um holofote é construído por 2 espelhos esféricos côncavos. Começou os espelhos esféricos. É 1 e é 2. De modo que a quase totalidade da luz proveniente da lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E1, formando um feixe de raios quase paralelos. Neste arranjo, os espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja aproximadamente. Então vamos ver o nosso desenho. Está aí o nosso desenho. 2 espelhos esféricos côncavos. O grande é 1, o pequeno é 2. A pergunta é: aonde é que essa lâmpada tem que estar? Relativa ao espelho é 1.
e relativo ao espelho é 2, para que esses feixes de luz que você está vendo aqui sejam refletidos praticamente paralelos. Quero chamar a atenção que ele falou em holofote, mas também ocorre no farol do automóvel. A luz baixa, a luz alta do automóvel funciona com base na mesma ideia de tentar direcionar a luz a mais precisa possível em feixes paralelos. É por isso que o foco do carro ele é tão preciso, que ele foca realmente para frente em feixes paralelos, ok? Então, para responder essa questão, aí estão as alternativas, se é no foco, no centro de curvatura. Quando ele diz a posição, ele está referindo-se ao foco ou ao centro de curvatura. Então vamos lá, o nosso resumo para que a gente possa entender. Galera, esses 4 raios notáveis, eles servirão de base para as questões à frente. As questões que nós iremos fazer hoje, vocês vão ver que todas elas vão precisar, talvez do slide mais importante, esse aqui. Então, vamos repetir comigo, ou revisar comigo, os raios notáveis de um espelho esférico, tá? Então, vamos lá comigo bem devagarinho, eu vou fazendo e você vai acompanhando. Todo raio de luz que incide paralelo ao espelho, bate no espelho e volta pelo foco. Então, não esqueça, raio paralelo ao eixo principal, né? Nós chamamos isso aqui de eixo principal, ou a horizontal. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, bate no espelho e volta pelo, meu irmão, nota 10, foco. E a segunda é o inverso da primeira, porque é a reversibilidade da luz. E se for o contrário, Carlão, não tem problema nenhum. Observe que o desenho daquela é igual a essa. Então vamos lá. Se quando incide reto vem pelo foco, se passar pelo foco, vem reto. Entendeu como é simples? Se foi reto, passa pelo foco. Se passar pelo foco, vem reto. Perfeito? Terceira propriedade, a do centro de curvatura. Todo raio de luz que passa pelo centro, bate no espelho e volta sobre si mesmo. Entendeu? De novo. Todo raio de luz que passa pelo centro, reflete e volta sobre si mesmo. E finalmente, a do vértice. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho, retorna, formando o mesmo ângulo. Então vamos ver se eu entendi as 4 propriedades. Se você estiver assistindo o vídeo aí, ó, dá uma parada aí, se estiver assistindo aí com papel, para agora e anota isso, as 4 propriedades, tá? Todo raio que incide reto ao eixo principal, volta pelo foco. Se passar pelo foco, vem reto. Se passar pelo C, volta pelo C. E se bater lá no vértice, volta formando o mesmo ângulo para baixo. Gravou isso aí? Observem que eu vou usar 2 dessas na resolução da questão. Então vamos lá, quais são? Comigo. Tá aí o desenho chave. Galera, a coisa mais simples do mundo é uma questão que você nunca vai errar. Você vai acertar e vai lembrar dessas nossas aulas. Vamos lá. A lâmpada, gente, por que é que ela tem que estar no foco do primeiro? Atenção, eu estou fazendo referência ao foco do primeiro espelho. Vamos lá. Todo raio de luz que passa pelo foco, volta reto. Então, vamos lá comigo, ó. Passou pelo foco, ó a luz aqui, ó. Passou pelo foco. Ela não está passando pelo foco? Aqui, ó. Foco. Passou pelo foco, bateu no espelho e volta reto. Embaixo também, ó. Passou pelo foco, bate no espelho e volta reto. Tá? Então tá resolvida essa primeira? Todo raio de luz que passa pelo foco, volta reto. Perfeito? Posso confiar? Beleza. E agora vamos ver o outro espelho. Agora vamos se concentrar aqui no C2, ó. Centro de curvatura do segundo espelho. O do primeiro eu já sei que é no foco, porque bate e vem reto. E o do segundo? Por que é que vai ser no centro de curvatura? Atenção, o pulo do gato é agora. Por que é o centro de curvatura? Ó, todo raio de luz que incide no espelho, volta sobre si mesmo. Centro de curvatura. Todo raio de luz que bate no espelho, volta sobre si mesmo. Acontece com esse aqui também, ó. Todo raio de luz que bate no espelho, volta sobre si mesmo. Aí é que está o detalhe fantástico da questão pulo do gato. Quando ele volta sobre si mesmo, ele pega carona no primeiro, gente. Olha que coisa legal. Quando ele bate e volta sobre si mesmo, ele pega carona no primeiro. Então, olha que coisa fantástica. Estando no foco do primeiro, a luz sai do foco e vem reto. Sai do foco e vem reto. E de quebra eu boto no centro do segundo. Por quê? Porque quando a luz bater, ela bate e volta sobre si mesmo.
bate e volta sobre si mesmo. Aí pega carona no primeiro. Então você concorda que isso faz aumentar a intensidade da luz? Sim. Porque essa luz aqui, gente, ela agora consegue ser redirecionada e pegar carona na primeira. Ou seja, se não fosse o segundo espelho, a luz ia divergir totalmente, ó. Então essa luz estaria perdida, não estaria focada. Então, ao colocar o espelho, bate e volta sobre si mesmo. Tá certo? Então, qual vai ser a alternativa correta? É no foco do espelho maior e no centro de curvatura do espelho menor é 2. Você com certeza está querendo que eu mostre novamente quais são as duas propriedades que nós usamos. Nós usamos essa daqui, ó. Todo raio que incide no foco, volta reto. Seria exatamente o caso do foco do espelho maior. E qual foi a outra que eu usei? Essa daqui, ó. Incide no centro e reflete sobre si mesmo. Ok? E é isso aí que aconteceu na questão. A alternativa correta foi exatamente no foco do espelho maior é 1 e no centro de curvatura do espelho menor para concentrar ao máximo a nossa luz. Ok? Muito bem. Introduzindo os espelhos esféricos, agora vamos fazer o nosso resumo teórico, né? Antes de começar a nossa bateria de questões 5, 6, 7 e 8. Esse resumo é a parte mais importante do nosso capítulo 6. Eu preciso que realmente você vá parando o vídeo a cada minuto. Não tenha pressa, gente. Ó, não dá para estudar agoniado nas carreiras. Você sabe que a filosofia é estudar com calma, com tranquilidade, sabendo que sua hora vai chegar. Agora, assuma sua responsabilidade, estude com calma, com aquilo que você já faz na aula, que você vai atingir o seu resultado, tá? É o seu esforço que vai fazer valer a pena, você vai se aproximar cada vez mais do seu objetivo. Então, vamos fazer o resumo sobre os espelhos esféricos. Esse resumo, inicialmente, primeiro explica o que é um espelho esférico, tá? Então, o espelho esférico, o nome já está dizendo, vem de uma esfera. Então, o que é que eu faço? Eu dou um corte na esfera. E quando eu dou um corte, gente, eu posso ter o quê? Uma parte de dentro que reflete, que é o chamado espelho côncavo. Então, quando é que o espelho é côncavo? Quando eu faço o corte e a parte que reflete é a de dentro. E quando é que o espelho é convexo? A parte que reflete é a de fora. Então, quando a parte que reflete é a de fora, eu tenho espelho convexo. Quando a parte que reflete é a de dentro, aí eu tenho o espelho o quê? Côncavo. Ó, para lembrar, ó, côncavo, côncavo, côncavo. É o quê? Uma coisa sem graça. Mas aí você nunca esquece. Côncavo, 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 entendeu? A parte espelhada é de dentro, é o côncavo. E aí um exemplozinho bem simples para você entender, ó. Côncavo, a luz bate por dentro. Tem até aquela musiquinha, ó. Se coloco dentro é côncavo, se coloco fora é convexo. Vamos de novo, a musiquinha. Se coloco dentro é côncavo, se coloco fora é convexo. Legal, Carlão! Dentro, côncavo. E fora, convexo. E quem são esses elementos, hein, Carlão? É o nosso querido foco e o nosso centro de curvatura. Ó, detalhe, hein, como a gente vai ver no próximo slide. O foco sempre é a metade do centro de curvatura. Olha que detalhe importante, gente. O foco, esse F, é a metade do centro de curvatura. Por exemplo, aqui eu coloquei 15 e 30. Tanto para o côncavo como para o convexo. Perfeito? Vamos lá, o que é que a gente tem? Opa! Agora sim nós vamos explicar o centro, o foco e o vértice. Ó, centro de curvatura recebe esse nome. Lembra que eu obtive o espelho a partir de uma esfera? Ó, aí eu cortei. Lembra que eu fiz o corte aqui, ó? Eu cortei aqui, gente. Quando eu cortei, aí ficou o espelho, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou imaginando que a parte espelhada é a de dentro. Que espelho é esse? Côncavo, côncavo, côncavo. Você é show. Muito bem. Aí temos o centro de curvatura, ó, que é a distância do centro até o espelho. Obviamente, nós sabemos que isso é chamado de raio, né? Você já estudou lá em círculos, que toda distância do centro até as beiras é chamada de raio. Então, o que é o raio? É a distância do centro até o espelho. E aí o foco, lembra que a gente comentou? O foco é a metade do tamanho. Então, se R é o raio, a distância do centro ao espelho, o foco é a metade, ó. Tá aqui a expressão do foco, ó. Metade do raio de curvatura. Ok? Então, a gente chamou C, centro de curvatura. Vai acompanhando comigo. F, foco. V, vértice. É onde está aqui, ó. R, a distância do C ao espelho. F, distância focal, foco principal F, distância focal, e alfa, que nós nem usamos nas nossas questões, é o ângulo de abertura. A gente não tem equações a nível de ensino médio para o ângulo de abertura, tá? Fica só o registro, ok? Muito bem.
Você já conhece isso aqui, né? Lembra da questão anterior? Pois é, todo raio que incide, bate e volta pelo foco. Se passar pelo foco, vem reto, vimos isso na questão 3. Se passar pelo C, volta sobre si mesmo. E se bater no vértice, volta formando o mesmo ângulo. Por que é que eu repeti esses raios? Porque eles serão imprescindíveis para formar as imagens nos espelhos esféricos. Você viu que no espelho plano é virtual, direito do mesmo tamanho? Nos espelhos esféricos as imagens podem ser maiores, menores e até invertidas. É o que a gente vai ver na sequência. Ok? E é o que a gente vai fazer agora. Eu quero que você pare agora um pouco e perceba que isso é um resumo do que vai acontecer na sequência, tá? Nessa musiquinha que a gente trabalhou em sala, sempre lembre que a musiquinha ele vai colocar o objeto. A música é vou colocar o objeto. Se coloco dentro é côncavo, se coloco fora é convexo. Resolvi colocar dentro, bem dentro do C. A imagem do mundo eu quero ver responder. Lembra? Sempre a musiquinha que você acompanhou comigo nas aulas, incrível, né? Aonde o objeto estiver, vai ter uma imagem formada. Aí inicialmente a musiquinha diz o quê? Ó? Vamos colocar antes do C. Então isso aqui vai dar uma imagem, ó, objeto é uma setinha, ela está antes do C, depois nós vamos colocar o objeto aonde? Em cima do C. Observe que o objeto está se aproximando antes do C, em cima do C, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco, entre o foco e o vértice. Esses 5 casos que você está vendo aqui, ó, esses 5 casos aqui, ó, é exatamente os casos referentes a que espelho, gente? Côncavo. Que nós vamos ver agora na sequência 1 a 1. E aquele último caso, se coloco fora, é convexo. Se coloco fora, é convexo. O objeto está fora, gente, ó, porque o espelho está aqui, né? E o objeto foi colocado fora. Convexo. Aí a gente vai ver qual a imagem que vai dar. Você já até sabe na música, né? Quando o espelho é convexo, é o único que dá menor, direta e virtual. De novo, é o único que dá menor, direta e virtual. A música foi show, né? Você participou legal demais. Então vamos lá comigo, ó. Primeiro caso, só voltando para comprovar. Eu vou fazer, ó, primeiro caso, objeto antes do C. Então vamos lá comigo? Lembra das propriedades? Vamos lá. Todo raio de luz que incide reto, volta por onde? Show! Ei, você é 10, volta pelo foco. Vamos lá comigo, ó. Raio de luz incidiu paralelo, bateu no espelho e voltou por onde? Pelo foco. Ah, Carlão, estou entendendo, você usou a primeira, é? Bateu no espelho, voltou pelo foco. Vamos usar do vértice, vamos lá. Todo raio de luz que bate no espelho, volta formando o mesmo ângulo. Ó, para você ter certeza que o ângulo é o mesmo, o que é que eu aconselho? Marca a mesma distância para cá e a mesma distância para cá, ó. Ó, de novo, vamos voltar, ó. A mesma distância para cá. Distância para cá, distância para cá. Você disse que essa distância é igual a essa. O raio que bate é o mesmo que volta. Faça as distâncias iguais, que pela matemática você garante que esse ângulo é igual a esse. Bom, perfeito. Então agora, gente, olha o raio de luz voltando. Galera, se encontraram aqui, não foi? Então aqui, gente, é a imagem desse ponto. Ó. Se eu chamar esse ponto aqui de 1, eu vou ter a imagem de 1 aqui. O seu olho está onde? Aqui, ó. Você está observando o movimento. Galera, o seu olho está recebendo a luz que foi refletida no espelho. Então o seu olho começa a formar uma imagem, a sua mente está formando uma imagem. É lógico que se eu pegar um ponto aqui, ó, vamos ver se a gente consegue fazer com ponto 2 aqui, vamos lá. Se eu errar, a gente começa de novo. Bateu no espelho, voltou por onde? Pelo foco. Viu aqui, ó? E se agora bater lá no vértice, bora? Bateu no vértice e voltou formando o mesmo ângulo. Então, galera, ó, mais ou menos aqui a imagem se formaria, ponto 2, né? Então você tá vendo, ó, que se eu pegar vários pontos aqui, eu terei vários pontos aqui. Ou seja, eu consigo formar uma imagem. Basta se concentrar na primeira. Essa imagem, gente, tá de cabeça para baixo. É uma imagem invertida. Lógico, porque o ponto 1 veio aqui para baixo e ele inverteu. Então a musiquinha diz o quê? Ela é menor, invertida e real. Ela é menor, invertida e real. De novo, bora lá.
resolvi colocar dentro e bem atrás, na frente do C, a imagem do mundo, eu quero ver responder. Na frente do C é antes do centro de curvatura. A imagem do mundo, eu quero ver responder. Ela é menor, invertida e real, né? Então temos uma imagem menor, invertida e real. A palavra real está sendo colocada porque está na frente do espelho. Aí você diz, como é que é possível se formar uma imagem real? Na realidade, gente, a imagem é real porque ela está de cabeça para baixo. Você conseguiria ver essa imagem se você colocasse um papel de filme fotográfico aqui ou um anteparo. Então, se numa sala escura você colocar um objeto de frente ao espelho côncavo, você pode ver a imagem formada em uma tela menor, invertida e real. Mas lembre, quando o objeto está antes do centro de curvatura. E agora, vamos colocar o objeto aonde? Ó, voltando aqui, agora eu vou colocar onde? Ó, em cima do C. Então vamos lá, vamos colocar agora em cima do C. Opa, vamos fazer a mesma coisa? Incidiu, voltou pelo foco. Bateu no vértice, voltou. Galera, é incrível. A imagem se forma no mesmo lugar do objeto. A geometria plana mostra que isso é obrigado a acontecer. As semelhanças de triângulos entre os triângulos 1 e 2 obrigam a imagem a estar na mesma posição do objeto. Como a distância é a mesma, o tamanho também vai ser o mesmo. Então a imagem é o quê? Igual, invertida e real. Resolvi colocar dentro e bem em frente, em cima do C, a imagem do mundo, eu quero ver responder. Ela é igual, invertida e real. Ela é igual, invertida e real. Ah, essa música é muito show. E agora, onde é que vamos colocar o objeto? Entre o centro de curvatura e o foco. Então, vamos fazer de novo. O raio de luz bateu no espelho, voltou pelo foco. Bateu no vértice, voltou. Aonde se encontrar, ó, de novo, bateu, voltou pelo foco. Bateu no vértice, voltou. Aonde se encontrar, define agora uma imagem o quê? Maior, né? Porque está mais longe. E aí, resolvi colocar dentro, bem em frente do C, a imagem do mundo, eu quero ver responder. Ela é maior, invertida e real. Ela é maior, invertida e real. É muito show. Entre C e F, maior, invertida e real. E aí... E quando eu coloco o objeto no foco? Mas se você não quiser ver imagem nenhuma formada, é só deixar eu colocar mais uma tica de nada. Uau! No foco! Não tem imagem! Toda vida que você coloca o objeto em cima do foco, não há imagem formada. Grave na sua cabeça. Objeto colocado no foco, não tem imagem. Por quê? Vamos lá comigo, ó. Bateu no espelho, voltou pelo foco. Bateu no vértice, voltou. A matemática também mostra que essas duas retas são paralelas, a vermelha e a verde. Elas não se encontram, vai dar um branco total. A imagem vai sumir. Não tem imagem quando o objeto está em cima do foco. E agora, que rufem os tambores! Atenção, concentração. Concentração total. O caso mais importante de formação de imagem dos espelhos côncavos. Pode estar no seu Enem. Não esqueça, quando a menina vai se maquiar, quando o homem vai tirar a barba, quando o dentista está examinando o seu dente, eles estão usando essa situação do espelho côncavo. Maquiagem, barba e dentista. Não esqueça, o objeto agora vai estar onde? Entre o foco e o vértice. Olha que coisa incrível. Entre o foco e o vértice, a imagem será maior, virtual e direta. Ela é maior, virtual e direta. Ela é maior, virtual e direta. Onde é que ocorre esse caso? Atenção! Objeto entre o foco e o vértice. Eu vou pedir para você parar o que você está fazendo agora. Ei, para o que você está fazendo. Ei, rapaz, deixa de comer aí, preste atenção, assista a aula. Para de comer um pouquinho aí, preste atenção. Para de comer um pouquinho aí, preste atenção. Caso mais importante do espelho côncavo. Entre o foco e o vértice, o objeto. Como é que vai dar a imagem? Eu quero ver você comigo agora. Comigo. Olha, bateu, voltou pelo foco. Bateu no vértice e voltou. Galera, está abrindo. Quando estiver abrindo, dê ré. Opa, de novo. Marcha ré, meu irmão. Abriu, abriu. Não consegue encontrar. Dê ré. Quando você dá ré, olha o que é que você encontra. O tamanho do caminhão aí, olha a ré. Preste atenção, galego. Isso vai acontecer. Toda vida que bate no espelho, volta pelo foco. Bateu no vértice e voltou. O objeto estando entre o foco e o vértice. Não esqueça. Entre foco e vértice. Espelho côncavo, a imagem é maior, virtual e direta. Por que é que eu estou tão exaltado nessa questão? Porque eu sei que essa é a aplicação prática
top, tá estourada. A aplicação prática top. É a aplicação prática que explica o realçamento de detalhes, tanto na maquiagem, como no jovem que vai se barbear, como o dentista. Então é uma possibilidade que se tem de ter uma imagem maior e não estar de cabeça para baixo. Porque ela é uma imagem direta, virtual, atrás do espelho. Todas as outras foram na frente, não é? Todas as outras foram na frente. Essa daí ficou atrás do espelho e por isso que é a imagem direta e virtual. Até porque a musiquinha no seu finalzinho diz o quê? Toda imagem direta é virtual, toda imagem invertida é real. Bora, comigo de novo! Toda imagem direta é virtual, toda imagem invertida é real. Parabéns, rapaz, você tá por dentro mesmo. Tô gostando, nota 10. E finalmente, o espelho convexo. Ele é o único que dá menor, direta e virtual. Bora, de novo a música! Ele é o único que dá menor, direta e virtual. Nota 10. Meu irmão, você tá por dentro dessa música, já gravou, né? Você achou, a musiquinha vale dar aprovação. Espelho convexo. Só há um tipo de posição possível, na frente do espelho. Observe que o espelho convexo não tem foco em ser desse lado. Então só tem uma única posição para o objeto, na frente do espelho. É a única posição. Então, se é a única, só vai dar um tipo de imagem. Menor, direta e virtual. Vamos fazer de novo? A do vértice eu fiz e a do foco bateu. Oxe! Cadê o foco? Tá ali, carrão! Desculpe, gente, foi mal. O espelho convexo, o foco não está desse lado. Por isso que eu fiquei procurando, né? Ele está do outro lado. Então, como é um espelho que está inclinado, gente, ó, a luz bate e sobe. Então, ó, esse raio está abrindo e esse está abrindo, ó. Quando abre, dou ré, formando a imagem. Ele é o único que dá menor, direta e virtual. Agora preste atenção. A mesma exaltação que eu tive no espelho côncavo, para maquiagem, barbear, dentista, com objeto entre foco e vértice, eu estou tendo para o espelho convexo. Porque o espelho convexo tem uma aplicabilidade incrível. Sabe por que o espelho convexo é tão importante? Porque ele aumenta o campo de visão. É mais ou menos assim, ó. Preste atenção. Você está me vendo bem grandão, né? Oi, cara, tudo bem com você? Agora você vai começar a ver meu rosto menor. Você abriu o campo de visão. De novo, ó. Você está vendo só meu rosto, tá vendo? Beleza. E agora, quando eu afastei, ó, ficou menor. A imagem fica menor para me dar um maior campo de visão. A física é linda, né? Espelho convexo. Então, o que é que ela faz com a imagem? Deixa a imagem menor, para que você possa ter um maior campo de visão. E lembre que isso está enganando o cérebro, porque o cérebro associa imagem menor à imagem mais distante. É assim que funciona. Espelho convexo. Usado em quê? Retrovisor de automóvel do lado direito. Lembra? Porque a gente fez a questão 2, ela do lado esquerdo é plano. Do lado direito. Lojas de departamento. O cara tem uma loja e quer que focalize o máximo de dentro da loja. Ele bota um espelho convexo lá no fundo. Você já sabe que o espelho convexo, a mulher é grávida, né? Ele é aberto assim. Ônibus, vai descer lá no ônibus, tem também um espelho convexo, lá da parte de dentro do ônibus, para ele poder ver melhor a porta de trás. Então, ó, espelho convexo é o único que dá menor, direta e visual. Aplicação prática, aumento de campo de visão para permitir imagens menores. Retrovisor, lojas de departamento. Perfeito? Entendeu direitinho? Então vamos lá, não esqueça, o espelho côncavo pode dar imagens reais invertidas e maiores, reais invertidas e iguais, reais invertidas e menores, nem pode dar imagem quando está no foco. E o caso mais importante do côncavo é o quê? Quando o objeto está entre o foco e o vértice, imagem maior, virtual e direta. Maquiagem, dentista e barbear. E o convexo, ele é o único que dá menor, direta e virtual. Só tem este caso, usado em retrovisor, lojas de departamento. Ok? Aumento de campo de visão. Perfeito assim? Ok. Pronto. Então agora, nós temos condições de começar oficialmente a nossa bateria de 4 questões na sequência espetaculares. Agora essas 4 questões serão resolvidas com base no estudo matemático dos espelhos esféricos. Você já sabe que dependendo da posição, eu tenho diferentes tipos de imagem. Agora nós vamos transformar isso em números, tá? As equações que nós vamos utilizar nas 4 questões que iremos fazer são essas aí, ó. Eu quero chamar a atenção. A chamada equação de Gauss, aquele grande matemático que deu grandes contribuições na física. Ó, Gauss diz que 2 sobre R é igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P,
mais um sobre P'. Vamos ver quem é quem? Isso tem um quadro na sequência que diz pausadamente quem é quem, que você vai justamente gravar esse quadrozinho aí, está no slide do PowerPoint, está nas nossas questões que estou passando para o e-mail de vocês, tá? Então vamos lá, quem é o P? Distância do objeto ao espelho. Vai ter isso no nosso próximo slide. P, distância do objeto ao espelho. P', distância da imagem ao espelho. F, distância focal, distância do foco ao espelho. R, raio de curvatura, distância do centro de curvatura ao espelho. Ok? Nossa convenção de sinal, ó, positivo aqui para a esquerda e positivo para cima. A outra equação de baixo, ela envolve o quarteto fantástico, são 4 elementos. Quem é o A? O aumento linear. É uma relação entre a altura da imagem e a altura do objeto. E a altura da imagem e a altura do objeto. Só para saber se você já entendeu. Esse I é negativo, né? É, porque, ó, se quando eu boto positivo para cima, quem tiver de cabeça para baixo é negativo. Iremos ver isso bastante nos exercícios. Menos P' sobre P igual a F sobre F menos P. Ok? Essas equações serão exaustivamente estudadas na sequência. E aí está o quadro que eu prometi. Esse quadro, obviamente, ele deve ser colocado aí por você agora. Você tem que imprimir esse quadro, você tem que estar com ele, porque nos exercícios que eu vou fazer, de 5 até o 8, 5 a 8, eu não posso ficar o tempo todo retomando esse quadro, então ele tem que estar com você aí, tá? Então quando eu estiver falando, você vai estar com o quadro na sua frente aí, tá? No seu computador você vai salvar e já deixar ele aí de frente para você, para quando for, à medida que nós vamos fazendo as questões, o quadro está com você. Então vamos lá, algumas coisas importantes. Distância do objeto ao espelho, sempre vai ser positivo porque o objeto é real. Então você pode fazer o seguinte, gente, aí já, ó. Sempre positivo, escreva aí. Distância do objeto ao espelho, sempre positivo. Altura do objeto, sempre positivo também. Sabe por quê, gente? Porque sempre a gente vai botar um objeto de cabeça para cima. Quem de nada vai botar um objeto de cabeça para baixo, frente do espelho? Então a gente pode dizer, gente, que tudo que se refere ao objeto é positivo. De novo, tudo que se refere ao objeto é positivo, tá? Então não existe coisas negativas para objetos. Isso não existe, ok? Então vamos lá. Distância da imagem ao espelho. Positivo se a imagem for real. Vamos comprovar no desenho anterior. Vamos lá, voltando para o desenho anterior. Essa imagem é real, né? É real. Porque, olha, ela está de cabeça para baixo. Toda imagem invertida é real, toda imagem direta é virtual. Então o nosso P', neste caso, é positivo. Ok? Muito bem. A altura da imagem. Se a imagem for direta, de cabeça para cima, é positiva. Mas se ela for de cabeça para baixo, é o quê? Invertida. Então, voltando novamente, ó. Esse caso aí, essa nossa altura da imagem, ela é o quê? Invertida, porque está de cabeça para baixo. Tá certo? Muito bem. Aumento linear transversal. A relação entre a altura da imagem e a altura do objeto. Então, A me diz quantas vezes a imagem é maior que o objeto em termos de altura. Então, ela vai ser positiva se for direta e negativa se for invertida. E aí, FR, muito simples. Distância focal e raio de curvatura, espelho côncavo, são positivos. Espelho convexo são negativos. As nossas questões 5 e 6 agora. Vamos trabalhar espelho côncavo e as questões 7 e 8, espelho convexo. E sobre o A, o aumento linear transversal, tem um detalhe que você jamais pode esquecer, tá? Se o módulo desse A é maior que 1, a imagem é menor. Se for igual a 1, a imagem é igual. E se o módulo de A for maior que 1, é maior. Só que aí tem um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção de você. O sinal do A se refere a se é direta ou direita, é a mesma coisa, ou invertida. Se for positiva, é direta ou direita. Se for negativa, é invertida. Então vamos lá? Positiva, direta, negativa, invertida. Então vamos olhar aqui, ó. Esse caso aqui, vamos logo procurar os valores positivos. Positivo, positivo. Imagem direita. E esses aqui, ó, que são negativos. Negativo, negativo. Imagem invertida. Então preste atenção. Sinal não tem nada a ver com maior ou menor. Sinal tem a ver com direta ou direita, se for positivo, ou negativa invertida. Ok?
Perfeito? Agora, os números é que tem a ver com maior ou menor. Se for maior que 1, maior. Igual a 1, igual. Menor que 1, menor. Então, vamos discutir caso a caso. A igual a mais 2. Então, vamos lá. O mais significa o quê? Imagem direita. E o 2? A imagem é o dobro da altura do objeto. O número sempre é em relação à altura do objeto. Então, se eu colocar um 2, significa dizer que a imagem é o dobro da altura do objeto. Aqui, ó, mais 1/3, continua sendo mais direta ou direita. E agora, 1/3, quer dizer que a imagem é a terça parte da altura do objeto. Então, mais uma vez, 2, dobro, 1/3, terça parte. Aí, quando eu pego aqui agora, ó, menos 3, imagem o quê? O menos, invertida. E 3, triplo, quer dizer que a imagem é o triplo da altura do objeto. E aqui embaixo, ó, opa, 2/5, menos, já sabe que é invertida. E 2/5, o que é que significa? A altura da imagem é 2/5 da altura do objeto. Ficou claro isso? Sinal, direta ou invertida. O número indica uma relação entre a altura da imagem e a altura do objeto. Então vamos começar nossa fantástica questão número 5. Grave aí, questão linda. Está aí um exemplo dos espelhos esféricos côncavo, imagem invertida. Ó. Eu tenho aqui um peão lá do xadrez e a imagem está dando de cabeça para baixo. Obviamente já dá para ver que é uma imagem maior. Então aqui é uma imagem o quê? Real, invertida e maior. E ali é o esquema gráfico da imagem. Você volte aí os slides para o nosso resumo. Procure lá quando o objeto está entre o C e o F, que a imagem formada é o quê? Ela é maior, invertida e real. Ela é maior, invertida e real. Ok? Então vamos lá. O que é que a questão diz? Um objeto de 6 centímetros de altura. O que seria isso, hein, gente? 6 centímetros de altura. O O, que é positivo, porque se refere ao objeto. É colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 24 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo. O que é o 24? O nosso P. O que é P? Distância do objeto ao espelho, também positivo. Então, olha, O é a altura do objeto, P é a distância do objeto ao espelho. E ele diz que é um espelho côncavo de raio de curvatura 36 centímetros. Então, é o R, que também é positivo, porque o espelho é o quê? Côncavo. Cadê aquela tabelinha que eu pedi para você imprimir? Tem que estar olhando para ela o tempo todo. Côncavo, raio positivo. Baseado em seus conhecimentos sobre óptica, a altura e a natureza da imagem são respectivamente. Olha só, como você está sendo treinado, eu na realidade vou encontrar tudo o que é possível encontrar. E no final, a gente vai ver o que ele quer. Neste caso, ele quer a altura, ou seja, ele quer o I, e a natureza da imagem. Ora, a imagem nós já sabemos que é o quê? Real, invertida e o quê? E maior. Até porque, né, gente? Se a gente volta, a gente já vê isso aí, ó. Imagem real, invertida e maior. Perfeito, tranquilo. Então vamos, como eu tinha dito, ó, são as alternativas, a gente vai deixar para analisar daqui a pouco, tá? Vamos então começar a resolver a questão de um modo geral. A imagem formada é maior, invertida e real, que nós sabemos disso, e ocorre quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Aliás, o nosso desenho já mostrava isso. Objeto entre o centro e o foco, a imagem é o quê? Maior, invertida e real. No nosso resumo teórico já mostramos isso, ok? Então, para resolver a questão, vamos lá. O O, mais 6. Porque sempre é positivo, a imagem sempre vai estar, o objeto sempre vai estar de cabeça para cima. O P, mais 24, também sempre positivo. E o R, olha o sentido mais positivo para espelho o quê? Côncavo. O raio de curvatura é positivo, porque o espelho é côncavo. Se fosse convexo, seria negativo. O foco é a metade do raio. Então, se eu pegar 36 dividido por 2, o foco vai ser mais 18, mais uma vez, obviamente, positivo, que é espelho côncavo. Então, olha o que eu tenho, o O, o P, o R e o F. Vamos mostrar isso no desenho detalhadamente. Está aí para você. Ó. O que é que eu tenho? Distância do objeto ao espelho, 24. Altura do objeto, 6. Foco, 18. Distância do foco ao espelho, a distância focal.
E o R, 36, que é o dobro do foco, que é a distância do centro ao espelho. O que você precisa já estar preparado é que a visualização do desenho é importantíssimo para o que você vai achar. Por exemplo, você já sabe que o I vai ser negativo. Então você já sabe que o I é negativo, porque a imagem está invertida. Você já sabe que o P' é positivo na frente do espelho, não esqueça. P' é positivo. E maior que 36, ó, porque esse aqui é 36 e o P' é maior que o espelho. E um detalhe importante, hein? Anote aí. P' e I sempre tem sinais contrários. De novo, anote aí. P', distância da imagem ao espelho, e altura da imagem sempre tem sinais contrários. Vamos comprovar isso? Vamos lá. Determinação de P', distância da imagem ao espelho. Equação de Gauss, ó. 2 sobre R é igual a 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Galera, o que está de amarelo é o que eu estou trabalhando, tá? Então, ó, essa igualdade que eu vou escolher é essa, ó. Então vamos substituir agora os valores? Vamos lá. Quem é o foco? 18. Quem é o P? 24. Aí eu vou achar P', né? Passa o 24 para cá, ó, 1 sobre 18 menos 1 sobre 24 é 1 sobre P'. Agora o que é que a gente vai fazer, ó? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de quem? De 18 e 24. Como é que tira? Você já sabe, ó. Eu pego 18, pego 24 e vou dividindo por 2, até encontrar 72, como você já sabe em matemática. Colocando 72 aqui como mínimo, ó, aí o que é que eu faço? Vamos lá. 72 dividido por 18, né? Ó, 72 por 18 dá 4, vezes 1, 4. Depois 72 por 24, 3 vezes 1, 3. Então fica 4 menos 3 sobre 72 é igual a 1 sobre P'. 4 menos 3 dá 1, né? Então faz os dos meios pelos extremos. P' é 72. Por que que o resultado é positivo? Porque a imagem é real. Toda imagem que se forma na frente do espelho é positiva, real. Coisa real é bom, é positivo. Coisa real, coisa boa, eu posso pegar positivo, tá? P' é positivo, 72, ok? Vamos encontrar agora o aumento linear transversal. Qual é a fórmula que eu vou fazer, ó? A fórmula que envolve os 4. Aí eu vou trabalhar o A, P' e P. Eu acabei de encontrar P', não foi, ó? Só voltando, quem é P'? Mais 72. Então vamos substituir agora, ó, tá? Então vamos lá. Já achamos, só mais um slide para frente, ó. Menos 72 por 24 menos 3. Atenção, vamos lá. Aquele quadrinho anterior. Menos, imagem o quê? Invertida. E 3, triplo da altura do objeto. Então vai ser uma imagem de cabeça para baixo, invertida, que é menos, e o 3 significa dizer que a imagem é 3 vezes a altura do objeto, ok? O A é menos 3. Então vamos continuar. Como é que nós podemos achar agora a altura da imagem? A mesma fórmula envolvendo os 4, ó, trabalhando agora com essa parte da fórmula. É tudo igual, eu posso fazer isso. O A é menos 3, o O é 6. Então fazendo aqui, ó, o que está dividindo passa multiplicando, o I é menos 18. O menos, mais uma vez, confirmou que a imagem é o quê? Invertida. Então, de posse dos 3 valores que eu achei, eu agora vou fazer o desenho completo. Aí está, ó. O I, 18. Mas é menos 18, que está invertido, mas a gente bota 18. O P', 72, distância da imagem ao espelho. Ok? E temos aí, ó, P' 72 e o I 18. Só que aí negativo, porque está invertido, tá? Invertido negativo. Tá? Então, ó, I e P' sempre tem sinais contrários. Por que que isso acontece? Toda imagem invertida é real, toda imagem direta é virtual. Se a imagem é invertida, está de cabeça para baixo, o I é negativo. Ela é real. O P' é positivo. Então aí está todo o esquema pronto e evidentemente agora temos condições de ver que a alternativa correta é a letra D, ou seja, a altura da imagem é 18 centímetros, real e invertida. Só que tem um negócio muito interessante que eu queria mostrar a você, tá? O que eu quero mostrar a você? É que também seria possível encontrar o I diretamente. Veja que eu estou respondendo de acordo com as alternativas, que ele queria só a altura da imagem. Nós achamos tudo. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula completa, ó. E agora eu vou pegar I sobre O, a questão seria resolvida em um só passo, ó, e F sobre F menos P. Ó. Eu estou pegando esses dois aqui. Observe que nós temos esses dados, ó. I sobre O é igual a F sobre F menos P. O O eu tinha inicialmente que era 6, o F 18 e o P 24. Essas informações eu já tinha, gente, no começo da questão.
o O, o F e o P. Quando eu faço a conta aqui, ó, I sobre 6 é igual a 18 sobre menos 6, e faz isso aqui, o menos aqui vai ficar negativo, 6 aqui vai dar menos 18, né? Fazendo assim, ó, o I é menos 18. Eu já teria essa resposta. Então, preste atenção. Você não é obrigado a fazer tudo que eu fiz. Como eu disse, a gente, para efeitos didáticos, estamos calculando tudo. Nós temos que ser um matador de questão. Se você teria como calcular o I diretamente, você poderia ter feito a questão só nessa parte aqui do slide, o I é menos 18, tá? Não haveria necessidade de encontrar nem P', nem A, como nós fizemos na parte 1 e 2 da questão. Essa aqui seria a solução mais rápida, a solução para atender a necessidade da questão, tá? E eu costumo chamar esse trio aí, esse quarteto de quem? O Quarteto Fantástico. Por que Quarteto Fantástico? Porque vocês viram que o tempo todo a interação entre eles permite resolver qualquer questão. Ei, peraí, calma. Foi o que eu acabei de dizer. Lembra da equação de Gauss? Você não vai precisar da equação de Gauss em questões de espelhos, tá? Você usando o Quarteto Fantástico, eu garanto a você que o Quarteto Fantástico vai vencer o surfista prateado. Oh, não, brincadeira. Eu garanto a você que usando apenas essa fórmula do quarteto, você resolve qualquer questão, tá? Esse foi um exemplo aí que eu acharia o I, tá bom? Vamos melhorar isso do Quarteto Fantástico em questões mais à frente.